no Senhor, amém? Obrigada. Sem agora a palavra. Bom dia a todos. Então, prazer estar aqui novamente, né, em 2026, primeira vez que a gente está aqui esse ano. Então, já queria desejar um feliz ano novo para todos, atrasado, claro, né? Mas, como é a primeira vez que a gente está vendo vocês, então, é um grande privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu resolvi revisitar, né? Eu já tinha falado sobre as 3 árvores de Israel. A gente estava vendo lá nas minhas notas, a gente pregou isso em 2024, 2 anos atrás, né? E Deus deu mais alguns insights em cima desse tema, e é por isso que eu estou revisitando ele. Então, as próximas oportunidades que a gente estiver pregando aqui, a gente vai falar de novo sobre as 3 árvores de Israel. Vocês lembram, né? É a videira, a oliveira e a figueira, né? Que são os 3 tipos de relacionamentos que a Bíblia mostra, né? Então, relacionamento videira, a gente fala, é o relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus. Relacionamento oliveira é o relacionamento entre irmãos de fé, né? Então, a gente fala a gente vai falar bastante sobre isso. E o relacionamento figueira é o nosso relacionamento com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus. Então, são os 3 tipos principais de relacionamento que a gente tem na Bíblia. Eu queria retomar esse assunto, porque é um assunto muito importante, e é sempre bom a gente estar revisitando temas, né? Então, nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento videira, novamente, né? Mas Deus deu novos insights, então eu estou trazendo de novo esse tema aqui para nós, para a gente estar tratando esse ano. Deixa eu ver se eu lembro como é que funciona isso aqui, para frente, para trás. Então, aqui eu já falei, né? Ó, o texto aí do Abacuque, que a Adri trouxe hoje. Fala exatamente sobre as 3 árvores, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, né? Que é a videira, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam alimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor da minha salvação. Uma coisa muito importante, né? Aproveitando aqui só esse gancho que a Adri colocou hoje aqui no momento aí da oferta, né? A diferença entre você ter paz e a gente ter tranquilidade, né? São 2 coisas diferentes, né? Muitas vezes a gente confunde essas 2 palavras, né? A gente quer o quê? Tranquilidade. Eu quero uma vida mansa, né? Sei lá, ter $1 milhão na conta bancária e não ter que me preocupar com, né, com salário, trabalho. As pessoas buscam tranquilidade. Bom, eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que nós temos que buscar paz. E a paz, ela é interior, ela independe das circunstâncias. Muitas vezes nós estamos buscando tranquilidade quando a gente deveria estar buscando a paz, né? A paz, ela vem de dentro. Ela é uma paz que o profeta Abacuque está falando. Ainda que a minha vida esteja um caos, ainda que a minha vida esteja, né? Não tem, a figueira não floresce, não tem fruto na vide, a vida é um caos, certo? Mesmo assim, eu tenho paz. Mesmo assim, eu consigo me alegrar no Senhor. Mesmo assim, eu consigo exultar no Deus da minha salvação. Então, só para aproveitar o gancho que a Adri já deu para a gente essa manhã, né? Reflita sobre isso. Você está buscando uma vida tranquila ou você está buscando uma vida de paz, né? Porque a verdadeira paz a gente só vai ter em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o Rei da paz. Tá bom? Amém? Vamos continuar aqui então. O que essas 3 árvores simbolizam? Por que é tão importante quando a gente fala de paz, quando a gente fala
né, da verdadeira paz, falar dos relacionamentos. Porque geralmente o que traz caos na vida das pessoas, né, são os relacionamentos. É isso aí, né? É simples assim, né? Não é verdade? Certo? Às vezes o meu carro dá uns probleminha, né? A gente fica um pouco irritado com ele, mas geralmente não é o carro que traz problema na nossa vida, né? Ou a casa, esses dias aí, né, tinha um vazamento lá, um cano vazando. Eu falei, né, dor de cabeça. Mas resolve, isso aí resolveu, acabou, né? Agora, a gente, né, relacionamentos é que são os grandes problemas na vida das pessoas. É por isso que a gente enfatiza tanto, né, os 3 relacionamentos do cristão: a videira, relacionamento pessoal com Deus, esse é o principal. É esse relacionamento que vai trazer a paz. A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois, o relacionamento da oliveira, aqui no corpo de Cristo. É muito importante esse relacionamento, tá? Porque é aqui que a gente busca recarregar as energias, aqui que a gente busca, né, ter o amor de Deus. A gente vai sentir o amor de Deus aqui na comunidade, no meio dos irmãos, porque eles também são de paz, né? E finalmente, né, quando você está preparado para ir lá enfrentar o mundo, aí você vai lá, né, enfrentar, né, os conflitos desse mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, as pessoas que não estão em paz. E nós somos, na verdade, né, um instrumento para que essas pessoas possam conhecer a verdadeira paz, tá? No fundo é esse a mensagem principal que a Bíblia nos traz, através desses 3 relacionamentos. Então vamos voltar e falar um pouquinho do primeiro relacionamento. É claro que quando a gente fala do relacionamento da videira, tá, que é o nosso relacionamento com Deus através de Jesus, esse é o grande mistério que estava oculto, né, desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, nós, a igreja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então Cristo é esse grande mistério. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é esse relacionamento de videira? O que é esse grande mistério de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é a solução de Deus para restabelecer seu relacionamento com Ele, né? E derramou seu sangue na cruz e pagou por cada um dos meus pecados. Hoje não vivo mais eu, mas é Jesus, né, a videira que vive em mim. Então, é esse relacionamento que a gente vai tentar destrinchar hoje e entender melhor, né, nessa manhã. Para a gente falar sobre isso, tá? O que eu queria fazer com vocês? Claro que para falar do relacionamento videira, nós vamos acabar caindo em João 15, certo? É o texto principal que fala, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, etc. e tal. Só que vamos fazer de uma forma diferente nessa manhã, né? Eu queria que você voltasse 2000 anos atrás, e você se sentisse como um discípulo de Jesus, aos pés de Jesus, né? E você pudesse entender essa parábola, essa passagem, essa figura de João 15, como os discípulos também entendiam, certo? Então vamos fazer essa viagem no tempo, né? 2000 anos atrás, tá? Então, para vocês entenderem, a gente precisa começar olhando João 15, aonde que ele está na Bíblia, em que momento da vida dos discípulos é que foi dado João 15 na Bíblia. Então, se você lembra, João 12 fala da entrada triunfal. Então nós estamos já na última semana da vida de Jesus, antes da crucificação, certo? Aí João 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. João 14, ele está lá todos os discípulos reunidos lá na última ceia, certo? E João 15, ele começa a explicar,
né? Então, João 15, que é a parábola da videira, é um dos últimos ensinamentos de Jesus antes de ele ir para a cruz. E é ali que ele está revelando o grande mistério, que é esse relacionamento videira entre Deus e os homens, tá? E aí uma segunda coisa que eu queria fazer com vocês, eu queria dar para vocês um pouquinho um contexto, já que você vai ser, né, nós vamos fazer o papel de um discípulo que está sentado aos pés de Jesus. Os discípulos, eles conheciam muito da Bíblia, do Velho Testamento. Então, eu vou dar uma passagem rápida aqui para vocês. Qual que era o contexto? Como é que um discípulo vai receber essa mensagem sobre a videira? Tudo bem? Nós, né, a gente é muito urbano, a gente não sei, muitos talvez de vocês não tenham, talvez nem visto uma videira na vida, né? Mas eles eram uma população agrária, eles conheciam muito de agricultura, né? E além disso eles conheciam muito do quê? Da palavra de Deus. Então, eu vou dar um contexto para vocês, como é que deve ter sido a cabeça de um discípulo de Jesus lá em João 15, na última semana, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, como é que eles estão recebendo essa mensagem? Tudo bem? Vamos lá? Então, a primeira videira na Bíblia, tá? Primeira vez que a palavra vinha ou videira aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 9. Então isso é uma passagem que certamente estava na cabeça dos discípulos quando Jesus falou sobre a parábola da videira, tá? Então olha que interessante, ele fala assim, e começou, né? Então tem a palavra halel, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, tá? Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Está lá, Gênesis 9, 20 e 21. Se vocês lembram dessa passagem, né, isso já foi depois da história da arca, né, da arca de Noé. Noé fica um ano com os animais, aí finalmente a arca pousa, eles saem da arca, aí o Noé, ele está ali, aí diz que ele começou a ser lavrador, então começou a plantar, e aí plantou uma vinha, aí dessa vinha ele fez vinho, bebeu, embebedou e descobriu-se no meio da sua tenda, tá? Então, o que a gente pode aprender com essa primeira passagem sobre a relação de Noé com a vinha ou a videira, tá? O segredo aqui está na palavra começou. Não é estranho essa construção, não é não? Em português não seria assim, né? E começou Noé a ser lavador da terra, né? Mas essa palavra é a palavra halel em hebraico, tá? Porque o começo foi de Noé, a iniciativa, é como se falasse assim, e Noé tomou a iniciativa de ser lavrador. Aí ele plantou uma vinha, aí ele bebeu do vinho, embebedou, ficou nu, e depois a gente sabe que inclusive trouxe maldição, né? Porque a gente sabe que depois um dos netos dele, que é o Canaã, foi amaldiçoado por causa dessa situação, tá? Então, guarda esse primeiro conceito, né? A palavra-chave para a gente entender a relação de vinha, né? Aqui é a palavra começou. Então, a primeira vez que alguém começa alguma coisa com vinha foi Noé. E aí deu ruim, não é isso? Deu ruim, tá? Por quê? Porque Noé não perguntou para Deus se era para ele plantar uma vinha, se era para ele fazer vinho, se era para ele se embebedar. Ele começou, ele tomou a iniciativa, tá? Adão e Eva também não perguntaram para Deus se era para ele comer da árvore do fruto do bem e do mal. Eles foram lá e comeram, tomaram a iniciativa. Tudo bem? Então vamos continuar. Então é isso que está na cabeça de um discípulo de Jesus quando Jesus fala da parábola da videira, né? Outros, né, que começaram coisas também. Olha que interessante. E Cush gerou Nimrod,
E esse começou, mesma palavra, é a palavra halel, né? De começar. Começou a ser poderoso na terra. Gênesis 10, 8. Isso é o Nimrod, né? Depois continua, né? Lá na história de Babel. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam, halel novamente, a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Isso foi lá em Babel, Gênesis 11. E depois tem uma passagem muito interessante, né? Gênesis 49, isso aqui é quando Jacó está abençoando os filhos dele, fala do primeiro filho, né? Rúben: tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e então o contaminaste. Subiu à minha cama. Gênesis 49, 3 e 4. Aqui, a palavra contaminaste, a palavra contaminação, também é a palavra hebraica halel. É a mesma palavra. Quer dizer, ele tomou a iniciativa de subir na cama do pai dele e dormiu com uma das concubinas de Jacó. Tá? Então, a gente vai vendo aqui que o grande problema, né, aqui é a palavra halel, quando a gente toma a iniciativa, tá? Mas será que tomar a iniciativa é sempre ruim, né? Então aqui eu mostro para vocês um pouquinho, né, o que é a palavra halel. Halel é começar a tomar a iniciativa, a gente já viu, mas também é profanar, poluir, dessecrar, perfurar, ferir. Quer dizer, toda vez que a gente toma a iniciativa, a gente está profanando, poluindo, dessecrando, perfurando. Por quê? Porque Deus não nos criou assim, né? Quem que tem que tomar a iniciativa? É Deus, tá? E a gente vai ver isso. Então, quando nós tomamos a iniciativa, como fizeram Noé, Nimrod, o pessoal de Babel, Rúben, a gente acaba profanando, a gente acaba poluindo, dessecrando, ferindo o próprio Deus e a criação de Deus. A obediência a Deus e a sua palavra é o oposto de halel, né? É tomar, ou seja, tomarmos a iniciativa própria, tá? O halel é tomar a iniciativa. Eu acho que eu devia fazer isso, eu vou lá e faço, né? E aí lá em Provérbios ele fala: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, tá? Mas será que começar alguma coisa sempre é ruim? Tá, então, para minha surpresa, né, quando eu fui pesquisar sobre esse tema, tá, eu descobri que a primeira vez que a palavra halel aparece na Bíblia foi bom. Olha que interessante. Então está lá em Gênesis 4. Você vê que Gênesis 4, primeira vez que a palavra halel aparece na Bíblia, tá? E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou, tá vendo a palavra halel ali? A invocar o nome do Senhor. Seguindo o exemplo de Sete, a gente pode também tomar sempre a iniciativa, só que essa iniciativa não é de fazer alguma coisa por vontade própria. É uma iniciativa de perguntar, invocar o nome do Senhor. Perguntar a Deus: Deus, o que você acha? Deus, o que você acha que eu devia estar fazendo? Né? Um tempo atrás teve um movimento muito, que eu acho muito interessante, de usar aquelas pulseirinhas, né? O que Jesus faria? É mais ou menos isso, tá, gente? Então, se você for pegar aquela pulseirinha do que Jesus faria, tá? É bem essa linha aqui, né? Invocar o nome do Senhor, perguntar a Deus o que nós deveríamos fazer, tá? E aí, né, lá em Deuteronômio 5, 29, quem dera que eles tivessem no coração, que me temessem e que guardassem todos os seus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, halel, quando é usado para tomar iniciativa própria, ele é profanação, ele é esses problemas todos que a gente viu. Só que tem uma situação, apenas uma situação, em que halel é bom
E foi a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, que é lá em Gênesis 4, que é quando se começou. Então, tudo que eu faço, a minha iniciativa, o meu, né, o meu começo é invocar o nome do Senhor, é perguntar para Deus: o que o Senhor acha? Né? É usar a tal da pulseirinha e falar assim: o que Jesus faria no meu lugar? É interessante isso aí. Bom, vamos lá. Então, voltando para a vinha, né, de Noé, quando os cristãos são como Noé, plantando sua própria vinha, se perguntar para Deus, vão acabar como Noé, embriagados pelos prazeres do seu vinho e nus. E vão trazer maldição para suas próprias gerações. E no caso, que foi no caso Canaã, neto de Noé, né, que foi maldito, né? Você vê lá Gênesis 9, 24, 25, fala, né? Despertou Noé do seu vinho, soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Não, quantas pessoas tomam suas próprias iniciativas, Halel, e com isso trazem maldições para suas próprias vidas e de seus filhos e netos, tá? Então, só para você lembrar, quando Jesus está falando para os discípulos dele, e os discípulos dele conheciam muito bem o Velho Testamento, o que está na cabeça desses discípulos? É isso aí que a gente acabou de falar, tá? Isso aqui é o contexto, tá? Você pode ver que o apóstolo Paulo também alerta, fala a mesma coisa, né? Sobre vinho, né? Paulo também é um judeu, fariseu, muito conhecedor do Velho Testamento. Então, por exemplo, quando Paulo ele fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? O que o Paulo está pensando biblicamente? Quem que ficou bêbado? Quem que se embriagou? O Noé. Então, essas coisas são conectadas, né? Na cabeça de um judeu, quando ele fala alguma coisa, ele está pensando nas histórias do Velho Testamento. Não está pensando assim, do bêbado que estava ali na calçada deitado. Não é isso que ele está pensando. Ele está pensando na Bíblia. Ele está pensando lá na história, né, bíblica, né, onde Noé se embriagou. Certo? Então, e ele compara estar cheio do Espírito com uma situação semelhante ao da embriaguez. Eu já falei aqui para vocês antes, né? Quem está embriagado quer andar em linha reta, mas fica andando em linha torta. E quem está cheio do Espírito quer andar torto e não consegue, ele anda em linha reta, né? É a mesma situação, tá? Então, isso aqui são apenas algumas histórias que a gente está trazendo do Velho Testamento para contextualizar sobre a questão da videira. Um judeu, né, quando ele vai receber a parábola da videira, é isso que está já inculcado na cabeça dele. Então nós estamos colocando isso aqui para que agora sim a gente possa ir para a parábola da videira lá, para receber as palavras de Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Então qual que era o entendimento dos discípulos de Jesus? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que a gente falou, né? O que deveria estar na cabeça de um discípulo de Jesus quando ele vai receber a parábola da videira? Primeiro, a referência à história da vinha de Noé. Por quê? Porque é a primeira referência sobre vinha que tem na Bíblia. Então o judeu dava muita importância para a primeira referência. Se a primeira referência sobre vinha é da história de Noé, então ele vai falar assim: isso que Jesus está falando para mim aqui tem conexão com aquela história do Noé, né? E aí na história de Noé, qual que é a coisa principal, qual que é a mensagem principal ali? Essa história de tomar iniciativa, né? Começar, né? Então Noé começou, tomou iniciativa, que é o tal do Halel, de plantar uma vinha, fazer vinho e se embriagar, né? Em compensação, Sete começou também, né, uma outra história lá do Velho Testamento, começou, né, Halel, a invocar o nome do Senhor, o que Jesus faria, né? Isso está na cabeça de um discípulo, né? E claro, o Paulo vem depois dessa história, mas o Paulo, como judeu, ele também entendia
né? Essa comparação entre estar cheio do Espírito Santo e estar embriagado. Isso aqui são alguns pontos importantes que a gente já tem que ter na cabeça quando a gente entra para estudar a parábola da videira, tá? Então vamos lá. A parábola da videira, né? Então, Jesus, uma vez que tem esse contexto, aí ele começa: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim ou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. E ele continua: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá? Aí você vai perguntar para mim: ué, mas o que isso tem a ver lá com a história do Noé, né? Certo? É aí que está o ponto. Tem tudo a ver com a história do Noé, né? Se você consegue fazer essa correlação, você vai entender a parábola da videira de uma forma prática para a nossa vida, tá? Então, a palavra principal aqui, né, talvez é o que significa estar em Cristo e Ele em nós, né? Está em mim e eu em vós. O que significa essa relação? Está em Cristo e Ele em nós, tá? Bom, o que eu já falei, né, na outra pregação, tanto que essa é um slide de uma pregação anterior. A videira, ela é uma planta que dá muito fruto, né? Eu comentei isso com vocês. Uma vez eu estava visitando uma vinícola lá perto de Minas, e o cara estava me contando, né, que aquela plantinha que, se você pegar da raiz até as folhas ali, que tem 3 a 4 quilos de planta, né, ela vai produzir 20 quilos de uva. Eu achei aquilo fantástico, sabe? E por isso que eu falo, puxa, né, na época de Jesus, provavelmente, essa planta era a planta que tinha maior relação planta-fruta, né? 4 quilos para 20 quilos, né? É porque lá em Israel não tinha melancia. A melancia e as abóboras têm mais relação ainda, mas são plantas aqui das Américas, então não tinha na época de Jesus. A América só foi descoberta 1500 anos depois, né? Tá? Mas para a época de Jesus, a videira era a planta que dava mais relação planta-fruto. Por isso que Jesus usa essa figura, né, de planta. Eu acho incrível isso mesmo, né? Como Deus faz, como é que Deus faz uma melancia, né? Negócio que, né? A plantinha miradinha dá, mas é isso, né? São milagres de Deus mesmo. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito a gente já viu, né, também em várias outras pregações, né? Quando a gente fala de fruto do Espírito, vai lá para Gálatas 5, 22, 23, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, etc. Aquelas 9 características, né? O importante aqui é que a pessoa que está conectada à videira, aí é que está o ponto, né? O que significa isso? Que ela toma a iniciativa invocando o nome do Senhor Jesus. É aquela história do o que Jesus faria mesmo. É essa que é a conexão. Por quê? Porque essa pessoa que pergunta sempre o que Jesus faria, né? Essa pessoa, ela vai ter os mesmos atributos de Deus manifestos na sua vida. Por quê? Porque ela vai fazer exatamente aquilo que Jesus faria. Então, ela vai ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Ela vai ser parecida com Jesus. O problema, qual que é? É quando a pessoa toma sua própria iniciativa. Essa é a pessoa que não está conectada com Jesus. Essa é a pessoa que não está, né, sendo o quê? Imagem e semelhança de Deus. Essa é a pessoa que vai acabar fazendo como Noé, né?
que tomou a iniciativa, como Nimrod, que também tomou sua própria iniciativa, como tantos outros que tomaram sua própria iniciativa. Então, essa ideia, né, de Jesus em nós e nós nele, tá? No fundo, ela tem uma questão muito prática, certo? Ela tem a ver com invocar o nome de Jesus, perguntar para Jesus o que a gente deveria fazer em todos os momentos. E isso é que é o que a gente fala da nossa relação, né, videira com Deus. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, o que significa estar na videira? Né? É começar, né, halal, sempre invocando o nome do Senhor, como fez Sete. Sete é uma pessoa central, né? O Sete, primeiro cara na Bíblia, lá em Gênesis 4, que já usava a pulseirinha do que Jesus faria. Olha, incrível isso, né? Ele já tinha, lá você perguntar quem que é o Sete, já usava lá a pulseirinha do o que Jesus faria, né? E é interessante porque lá em Mateus 6,33, quando você começa a entender essas figuras do Sete, né, aí você vai ver lá em Mateus 6,33, buscai primeiro, né? Então aí é o halal novamente, claro que não é a palavra, mas é o significado, né? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É tomar a iniciativa perguntando para Jesus o que a gente deveria fazer, né? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aquela pessoa que está ligada na videira verdadeiramente, ela está agindo como o Sete. Ela começa sempre invocando, perguntando, tomando iniciativa, né? Invocando o nome do Senhor Jesus, e essa pessoa vai dar muito fruto. Por quê? Porque ela vai fazer aquilo que Jesus faria, né? Então, ela vai ser uma cópia de Jesus viva, andando aqui na terra, fazendo aquelas coisas que Jesus faria, né? E Jesus mesmo fala, né? Vocês vão fazer muito mais do que eu já fiz. Tem uma outra figura também, que é tudo, eu falo assim, é sinônimo, né? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, começar invocando o nome do Senhor, né? Tem uma outra figura que também é muito forte, quando Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um. Então, novamente, né? Se você quer ser um com Jesus, e aí você vai ser um com o Pai, certo? Qual que é o segredo? É a relação videira, né? E aqui ele descreve de uma outra forma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? É uma outra forma, né? Eu falo, é sinônimo de você falar o quê? As minhas ovelhas invocam o meu nome, as minhas ovelhas perguntam para mim o que elas devem fazer antes de sair fazendo, antes de tomar iniciativa, tá? É tudo a mesma coisa, é o mesmo significado, tá? Ouvir a voz de Deus é perguntar para Deus e esperar uma resposta, né? E aí ele vai dar a resposta e a gente vai fazer conforme Deus manda. E esse é o relacionamento videira. E esse é o relacionamento principal, porque sem esse relacionamento, todos os outros não vão funcionar, né? A gente vai falar sobre os outros, né? Relacionamento aqui na igreja, muito importante, relacionamento com o mundo, também nosso papel, né, de expandir o reino, de ser sal e luz nessa terra, muito importante também. Só que sem esse primeiro relacionamento, que é o relacionamento videira, os outros não vão funcionar. Por quê? Porque se eu começar a tomar a iniciativa, né,
se a minha vida é baseada no que eu acho e não no que Jesus acha, se a minha vida é baseada naquilo que eu penso, né, nos meus desejos, nas minhas necessidades, é isso que direciona a minha vida, e não é o que Deus acha, não é a palavra de Deus, não é, né, o que Deus me diz, então eu vou acabar como Noé, bêbado, nu, vou acabar, né? Esse é o caminho da perdição, né? É eu ouvir minha própria voz, tá? Vamos lá. Então são vários sinônimos. Eu falo, no final é tudo a mesma coisa, né? Começar invocando o nome do Senhor, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, é o tema lá de João 15:5, né? Tá cheio do Espírito, mesma coisa, tá? Guardar todos os meus mandamentos, ouvir a voz de Deus, é tudo sinônimo, é tudo relacionamento, a gente chama relacionamento videira, tá? E para terminar, eu estava conversando com um amigo meu, né? Ele é médico lá de Guarapuava, é o Dr. David, e ele me deu uma ilustração muito interessante para a nossa vida cristã, principalmente na questão do relacionamento videira, relacionamento meu com Deus, né? Ele fala assim, muitas vezes a gente pensa, né, na nossa relação com o pecado como câncer, a gente usa essa figura, né? Câncer, pecado é como se fosse um câncer, né? E aí muitas vezes a gente pensa que Jesus, ele serve para perdoar nossos pecados, ele é como se fosse uma quimioterapia milagrosa, né? Contra o câncer, contra o pecado. E vou falar a verdade, é verdade, Jesus ele veio mesmo para redimir nossos pecados, para nos salvar, para perdoar nossos pecados, está tudo certo, mas esse não é o principal, né? Então, como ele é um médico de câncer, né, ele fala assim, a melhor forma de combater o câncer é a prevenção. Não é ficar fazendo quimioterapia, isso aí é casos extremos, né? A melhor forma de você combater um câncer é prevenir. Por exemplo, é não fumar, é ter uma alimentação saudável, dormir bem, exercício físico, vida sem estresse, a gente sabe, né? E a nossa vida espiritual também é assim, a melhor forma de combater o pecado, né, e estar sempre com um relacionamento em dia com Deus, é a prevenção também, é ter o relacionamento videira com Deus, é no nosso dia a dia começar sempre invocando o nome de Jesus, né? É perguntar para Ele, às vezes assim, parece bobeira, mas é usar a tal da pulseirinha mesmo, né? Que a gente às vezes esquece. Então, compra uma daquelas pulseirinhas, bota ali por uma semana, um mês, até acostumar, que sempre, né? Quando for fazer as coisas, tem que primeiro perguntar para Jesus e esperar a resposta, ter o ouvido sensível, né? Para a voz de Deus. E isso sim, né? É uma vida espiritual, uma vida com Jesus, e essa é a principal, é o primeiro relacionamento, é o relacionamento com Deus, é o relacionamento videira, é aquele relacionamento que a gente começa invocando o nome de Jesus, é a gente estar nele e ele em nós, é a gente estar cheio do Espírito, é a gente guardar seus mandamentos, é ouvir a voz do pastor. Tudo isso tem a ver com relacionamento videira, tá? Amém? Então eu espero que, não sei, eu já usei aquela pulseirinha do que Jesus faria, eu usei por um ano, aí até acostumar, né? a perguntar sempre, né? A condicionar nossa mente, né? Nosso hábito de sempre perguntar para Deus o que Jesus faria, né? O que eu devo fazer. Então, esse é um desafio que eu trago aqui para a igreja, para esse ano 2026, né? Da gente realmente caminhar cada vez mais perto de Jesus, né? Para a gente invocar o nome dele em todas as ações, para a gente perguntar realmente para ele, para a gente lembrar dele em todas as situações, porque ele é um Deus real, né? Ele está lá
E esse relacionamento é que transforma realmente a nossa vida e faz a gente se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então é isso. Não sei, Tetsu. Muito obrigado mais uma vez, Sem, pela palavra. E que possamos, ter esse aprofundamento no nosso relacionamento videira. E nós vamos fazer uma aplicação. Vamos juntos fazer uma aplicação hoje? Nós aprendemos sobre o relacionamento videira, que nós precisamos ter um relacionamento profundo com Cristo para ouvir. E nós vamos fazer um pouco do relacionamento oliveira. Eu queria incentivar a nós juntarmos com família. Quem está sem família, vamos nos ajuntar com amigos mesmo, com irmãos. E nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo para que Deus possa ser esse nosso conselheiro, que possamos em família sempre buscar a direção de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa oração. Eu vou estar orando aqui, você junta com o seu irmão, junta com a sua família e abençoa. Pede a direção de Deus, faz um conselho, faz um combinado entre família, entre irmãos, que nós vamos, esse ano de 2026, buscar saber a vontade de Deus, pedir a direção de Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra nessa manhã, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina que nós devemos começar a buscar o Senhor, todas as nossas intenções, os nossos planos, os nossos desejos, eles devem ser perguntados ao Senhor, e nós pedimos, Senhor, revela a Tua direção para as nossas vidas, nos ajuda nesse ano de 2026, todas as nossas decisões, perguntarmos para o Senhor em primeiro lugar, tudo possa ser baseado na sua vontade. Abençoa as pessoas, Senhor, que estão na escola, na faculdade, que todas as suas decisões em relação às suas escolhas, suas amizades, o que vão fazer, o que pretendem fazer, Senhor, possa ser colocado diante do Senhor primeiro. Abençoa as pessoas que trabalham, que são colaboradores, abençoa os empresários, Pai, que todas as negociações, todos os investimentos, todos os planos possam começar com essa pergunta: o que Jesus faria? Pai, abençoa toda a casa, toda a família aqui representada, que os pais possam perguntar o que Jesus faria, qual é o desejo de Jesus para os nossos corações. Abençoa todas as mães, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre todas as mães, que elas possam ter sabedoria do alto para ensinar os caminhos do Senhor para os filhos, e que os filhos também eles possam se espelhar na sabedoria que vem do alto, através da vida dos pais, através do testemunho dos pais. Abençoa cada filho aqui presente, que o filho possa honrar o pai e sempre ser uma cópia de Jesus, sempre imitar o que Jesus faria. Pai, abençoa essa igreja, Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família, que cada um possa ter um relacionamento profundo, Pai, com o Senhor Jesus Cristo, possa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, que realmente possamos estar cheios do Espírito Santo. Não nos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, e que isso possa ser transbordado em todo lugar que nós estivermos, no trabalho, na escola, onde quer que nós estivermos, possamos ser usados pelo Senhor como instrumento em Tuas mãos. É isso que nós pedimos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Levante suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Dá um abraço no seu irmão e um ótimo domingo.